Olá, bom dia, sejam bem-vindos à aula de oclusão normal na dentadura permanente e classificação das maloclusões de Engel. Considera-se oclusão normal quando a presença de todos os dentes nas suas corretas posições e em harmonia muscular e esquelética. Hoje vamos identificar as principais características que devem estar presentes em uma oclusão normal na dentadura permanente, analisando a oclusão em três diferentes sentidos: no sentido transversal, no sentido vertical e no sentido antero-posterior. Analisando sob o aspecto transversal, a maxila deve apresentar-se mais larga que a mandíbula, tanto na região posterior quanto na região anterior. As cúspides palatinas dos dentes superiores devem ocluir sob a fossa central dos dentes inferiores. A alteração dessa relação resulta em mordidas em topo ou até mesmo cruzadas. As mordidas cruzadas, por sua vez, são definidas de acordo com a região, se posterior ou anterior, e se uni ou bilateral, podendo ser também de apenas um único dente. Para ilustrar, observem as diferentes formas dessas alterações quando presentes. Nas imagens na sequência, da esquerda para a direita, começando com uma mordida cruzada unilateral esquerda, ao lado, uma mordida cruzada anterior e posterior bilateral, e por fim, uma mordida cruzada anterior. Notem que todas essas alterações representam um diferencial, uma falta de relação correta entre os tamanhos maxilares e mandibulares. Analisando sob o aspecto vertical, deve-se observar, então, a sobremordida do paciente, ou seja, o quanto os dentes superiores ultrapassam os dentes inferiores. A sobremordida correta é de 10 a 30%. A forma sempre será medida por porcentagem, devendo então o examinador medir a altura da coroa do incisivo e também medir o quanto os dentes superiores recobrem esse dente medido. Por exemplo, imaginemos um incisivo inferior com uma coroa clínica medindo 10 milímetros de altura, 10 a 30% seria, respectivamente, 1 a 3 milímetros, ou seja, para esses incisivos inferiores, os valores aceitáveis de sobremordida seriam entre 1 e 3 milímetros. No entanto, 3 milímetros pode significar muito mais de 30% se o tamanho do incisivo inferior fosse, por exemplo, 6 milímetros. Isso significaria em torno de 50% do seu tamanho. Por isso que devemos fazer essa medida através de porcentagem. Considera-se uma sobremordida aumentada quando os incisivos superiores recobrirem os incisivos inferiores em mais de 30%, e diminuída quando menos de 10%, nesse caso, podendo a oclusão apresentar-se em topo ou até mesmo com uma mordida aberta, evidenciando assim a maloclusão no sentido vertical. Já no sentido antero-posterior, a sobresaliência normal deve ser entre 1 a 3 milímetros. Sobresaliência é a maior distância entre os incisivos superiores até a face vestibular dos incisivos inferiores, no sentido antero-posterior. Essa medida reflete uma harmonia entre o comprimento das arcadas. A sobresaliência é considerada aumentada quando for maior do que 3 milímetros. Observem a maior distância entre incisivos nesse caso, onde a sobresaliência é maior que 3 milímetros, evidenciando uma desarmonia entre o comprimento da maxila em relação ao comprimento da mandíbula. Por outro lado, a sobresaliência será considerada diminuída
quando a sua medida for menor do que 1 milímetro, podendo clinicamente os incisivos apresentar-se em topo ou até mesmo cruzados, nesse último caso apresentando valores negativos. Essa discrepância desfavorável ela é resultado de um crescimento antero-posterior maior da mandíbula em relação à maxila. Lembrando que alterações no sentido antero-posterior podem ser por defeitos de crescimento tanto da maxila quanto da mandíbula, ou até mesmo de ambos. Bom, seguindo pela análise no sentido antero-posterior, em uma oclusão normal, a relação de caninos deve ser de classe 1. Essa posição de classe 1 ocorre quando os caninos superiores ocluem entre o canino inferior e o primeiro premolar. Essa relação correta desempenha um papel fundamental na oclusão funcional e também na estética do sorriso. Quando os caninos superiores estiverem à frente dessa relação correta, que é de classe 1, classificamos como uma relação de caninos de classe 2. E quando o canino superior em uma posição mais posterior em relação à classe 1, classificamos como uma relação de canino de classe 3. Vocês podem observar as diferenças a partir das imagens no slide, na sequência da esquerda para a direita, com exemplos de relações de classe 1, 2 e 3, respectivamente. Cabe salientar que essa avaliação da relação de canino deve ser realizada tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do paciente. Em havendo, em alguns dos lados, alteração da relação de classe 1, está presente, então, uma anormalidade em relação à oclusão normal. Seguindo na análise antero-posterior, quanto aos primeiros molares, em uma oclusão normal, estes devem estar em relação de classe 1 de Engel, onde a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior deve ocluir sobre o sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. Posteriormente, irei explicar detalhadamente a classificação de Engel. Nesse slide está um resumo das características principais presentes em uma oclusão normal na dentadura permanente, onde a maxila deve apresentar maior largura que a mandíbula em toda a sua extensão, sobremordida normal entre 10 a 30%, sobressalência normal de 1 a 3 milímetros, relação de classe 1 de caninos, relação molar de classe 1 de Engel, ausência de dentes mal posicionados, ausência de espaços interproximais, ou seja, deve existir ponto de contato entre os dentes, presença da curva de Spee suave e 32 dentes presentes. Se considera também uma oclusão normal quando dá ausência dos terceiros molares, constituindo uma oclusão com 28 dentes. Vamos falar agora sobre a classificação das maloclusões de Engel. O sistema de classificação das maloclusões, desenvolvido por Engel em 1899, tornou-se o mais conhecido e utilizado no mundo até a atualidade, provavelmente pela simplicidade de compreensão e abrangência. Em sua publicação, o Engel já mencionava que para um diagnóstico ortodôntico correto, seria necessária a clara compreensão do que é uma oclusão dentária normal ou ideal, e descreveu os aspectos dentários que considerava representativos desta oclusão. Citou que, quando em oclusão, cada arco dentário descreve uma curva graciosa e os dentes estão posicionados em harmonia com seus adjacentes e com os dentes do arco oposto. O arco inferior deveria ser um pouco menor que o superior, de forma que, em oclusão, as superfícies vestibulolinguais dos dentes superiores projetariam-se levemente
sobre as dos inferiores, e a chave de oclusão estaria localizada na altura dos primeiros molares permanentes. Assim, a relação correta seria aquela em que a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior estaria posicionada sobre o sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. Baseando-se no posicionamento desses dentes, Engel classificou as maloclusões em classe 1, 2 e 3, com suas divisões e subdivisões. Segundo van der Linden, maloclusão consiste em anomalias do crescimento e do desenvolvimento, afetando músculos, ossos maxilares e a posição dos dentes. Como vimos anteriormente, as maloclusões de Engel são classificadas como classe 1, 2 e 3. Na maloclusão de Engel de classe 1, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. O paciente classe 1, com maloclusão de classe 1 de Engel, é aquele que apresenta uma boa relação maxilomandibular, apresenta um bom equilíbrio esquelético e, na sua maioria, um bom padrão facial. E apesar de uma correta relação molar, apresenta sim alterações dentoalveolares nos dentes adjacentes, configurando dessa forma uma maloclusão de classe 1. Como podemos evidenciar nessa imagem desse slide, onde, nesse caso clínico, é possível observar a correta relação molar e também a presença de dentes mal posicionados, configurando então esse tipo de maloclusão de classe 1. Neste outro caso clínico, lhes apresento uma outra forma de maloclusão de classe 1 de Engel, observando que os primeiros molares se encontram na posição de classe 1, porém, o paciente apresentando alterações nos demais dentes adjacentes. Lembrando que toda análise de Engel é baseada nas relações entre primeiros molares permanentes de ambos os lados, a maloclusão de classe 2 ocorre quando um dos lados ou os dois apresentam os primeiros molares permanentes superiores com sua cúspide mesovestibular à frente do sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. Cabe salientar que basta um dos lados apresentar-se em relação molar de classe 2 para que a maloclusão esteja presente. A maloclusão de classe 2 pode estar presente devido a um prognatismo maxilar, que é quando a maxila se encontra projetada, ou devido a um retrognatismo mandibular, que é quando a mandíbula está retruída. Quando a alteração de crescimento se dá em ambas as arcadas, devemos esperar uma gravidade maior da maloclusão, com efeitos na face mais significativos e, logicamente, uma correção mais complexa. A maloclusão de classe 2 pode apresentar-se de duas formas. Classe 2, primeira divisão, e maloclusão de classe 2, segunda divisão. E ambas as divisões podem ser uni ou bilateral. Em sendo unilateral, adicionamos o termo subdivisão para evidenciar o lado irregular. Como forma de facilitar o diagnóstico, o examinador deve sempre, primeiramente, identificar a relação molar, com o intuito de classificar a maloclusão em 1, 2 ou 3. Uma vez diagnosticado como classe 2, o passo seguinte é examinar o posicionamento dos 4 incisivos superiores, porque serão eles que dirão se o paciente é primeira ou segunda divisão. Cabe salientar que apenas a maloclusão de classe 2 possui divisões. Portanto, essa avaliação dos incisivos superiores só se aplica a ela.
Para o indivíduo ser classificado como classe 2 primeira divisão, além da relação molar estar em classe 2, os incisivos superiores do paciente devem estar vestibularizados ou em labioversão. Esses pacientes apresentam também, muitas vezes, algumas características associadas, como uma curva de espia acentuada, uma sobremordida aumentada, uma sobresaliência aumentada e um perfil convexo. Vamos ver nesse paciente do slide como ficaria a sua classificação de Engel. Primeiramente, para definir se o paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3, precisamos avaliar a relação entre os primeiros molares permanentes. No caso em questão, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, o paciente encontra-se com a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente à frente do sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. Sendo assim, o primeiro dado diagnóstico desse paciente é que ele é um classe 2. Num segundo momento, precisamos definir se o paciente, em sendo classe 2, ele é primeira ou segunda divisão. O paciente primeira divisão, ele apresenta os incisivos projetados, vestibularizados, igual ao paciente que está no slide. Sendo assim, esse paciente poderia ser classificado e deve ser classificado como um paciente com maloclusão portador de uma maloclusão de classe 2, primeira divisão. Classe 2 pelo posicionamento dos molares e primeira divisão pelo posicionamento dos 4 incisivos superiores. Temos aqui mais um exemplo de classe 2, primeira divisão. Lembrando que a primeira análise para definir a maloclusão se refere ao posicionamento dos primeiros molares permanentes. Em um segundo momento, em casos que o paciente apresente maloclusão de classe 2, avaliamos o posicionamento dos incisivos superiores. Digamos que, hipoteticamente, esse paciente apresentasse somente uma maloclusão de classe 2 do lado esquerdo. Então, esse paciente teria, na sua classificação, incorporado o termo subdivisão, que no caso seria uma maloclusão de classe 2, primeira divisão, subdivisão esquerdo, evidenciando que o lado irregular seria o lado esquerdo. Bom, se na classe 2, primeira divisão, os incisivos encontram-se vestibularizados, na classe 2, segunda divisão, o comportamento dos incisivos se dá de forma diferente, onde os incisivos centrais superiores vão se apresentar com uma linguversão ou lingualizados, até mesmo verticalizados, e os incisivos laterais se encontram inclinados para vestibular e ou paramesial. Como características associadas a esse paciente, a sobremordida profunda pode estar presente, curva de espia acentuada, e o paciente pode apresentar um perfil reto ou convexo. Observem esse slide, onde o paciente apresenta uma relação molar de classe 2. Então, o paciente ele é um paciente com maloclusão de classe 2. E o nosso segundo objetivo nos pacientes classe 2 é identificar se primeira ou segunda divisão. Observando o posicionamento dos 4 incisivos desse paciente, podemos observar que os incisivos centrais superiores encontram-se lingualizados e os incisivos laterais encontram-se vestibularizados e com uma certa inclinação para mesial. Este é o típico posicionamento dos incisivos em um paciente classe 2, segunda divisão. Qualquer comportamento dos incisivos superiores que não representem essa disposição, o paciente será considerado primeira divisão. Nesse slide, principalmente a partir da fotografia oclusal, podemos observar com clareza qual o posicionamento dos incisivos superiores em uma segunda divisão.
Como já mencionado anteriormente, a subdivisão refere-se quando a maloclusão for unilateral. Recebe o nome do lado anormal. A subdivisão, então, será direita ou esquerda. Aplica-se a subdivisão tanto na classe 2, primeira, quanto segunda divisão. Vamos diagnosticar este paciente. Primeiro momento, avaliar a relação molar. Então, lado direito do paciente encontra-se com uma relação molar de classe 1. Já no lado esquerdo do paciente, observem que a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente encontra-se à frente do sulco principal do primeiro molar permanente inferior. Neste caso, temos uma maloclusão de classe 2 no lado esquerdo. Então, esse paciente que possui uma assimetria, uma relação molar de classe 1 no lado direito e uma relação molar de classe 2 no lado esquerdo, ele receberá o termo subdivisão na classificação final. Esse paciente que é portador de classe 2, porque sendo um dos lados classe 2, esse paciente ele é maloclusão de classe 2. O segundo passo no paciente de classe 2 é observar se ele é a primeira ou segunda divisão. Como podemos ver na fotografia frontal, o posicionamento dos incisivos não se encontra com aquele típico posicionamento de classe 2, segunda divisão, onde os incisivos centrais estão verticalizados ou retroinclinados e os laterais vestibularizados. Sendo assim, esse paciente deve ser considerado primeira divisão. Na classificação final desse paciente, ele será uma classe 2 pela relação dos molares, primeira divisão pelo posicionamento dos incisivos e subdivisão esquerda, porque a alteração molar se dá apenas do lado esquerdo. Se existisse dos dois lados uma relação molar de classe 2, esse paciente não precisaria ter a subdivisão na sua classificação, porque subentende-se que quando não existe a palavra subdivisão é porque a maloclusão se dá dos dois lados. Seguindo a nossa aula, vamos falar agora sobre a maloclusão de classe 3 de Engel. A maloclusão de classe 3 de Engel ela ocorre quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior oclui atrás do sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior. Esses pacientes classe 3 muitas vezes apresentam um perfil côncavo, com maior projeção da mandíbula, e dentariamente podem apresentar incisivos em topo ou até mesmo cruzados na região anterior. Observem na imagem que a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior está levemente atrás do sulco principal do primeiro molar permanente inferior, levando não só uma posição irregular dos molares, mas observem que o segundo premolar superior também apresenta uma posição mais distal no arco. Observem comigo esse slide. Vamos fazer a classificação de Engel juntos. Então, primeiramente, classificação de Engel define a posição dos primeiros molares permanentes. Notem que nesse caso, as cúspides mesovestibulares dos primeiros molares permanentes, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do paciente, encontram-se bastante distal em relação ao sulco principal da face vestibular do primeiro molar permanente inferior, caracterizando dessa forma uma classe 3 de Engel, bilateral. Acompanhem também, observem a relação anterior dos dentes do paciente. Quanto maior for a severidade da classe 3, maior a chance do paciente ter uma mordida cruzada anterior, uma sobressalência negativa e um perfil facial desfavorável. A maloclusão de classe 3 pode estar presente devido a um prognatismo mandibular, que é quando a mandíbula está projetada,
ou devido a um retrognatismo maxilar, que é quando a maxila está retruída. Quando a alteração do crescimento se dá em ambas as arcadas, devemos esperar uma gravidade maior da maloclusão, com efeitos na face mais significativos e, lógico, de uma correção mais complexa. A classe 3 não possui divisões, somente subdivisões. Por exemplo, se a alteração se dá somente no lado esquerdo, podemos classificar como maloclusão de classe 3, subdivisão esquerda. Por fim, falarei sobre a pseudoclasse 3, que não faz parte da classificação de Engel, porém, cabe salientar, como o nome já diz, é uma pseudoposição irregular dos molares. Na sua maioria, em virtude de alguma interferência ou contato prematuro durante o fechamento dos dentes, levando a um deslocamento para anterior da mandíbula, criando uma falsa ideia de classe 3, quando o paciente encontra-se em MIH. O diagnóstico diferencial se dá por meio de análise cefalométrica e também com a manipulação do paciente em relação cêntrica. No caso do slide, o responsável pela relação de classe 3 em MIH é a retroinclinação dos incisivos superiores. Notem que durante a manipulação excêntrica, os incisivos ocluem em topo. Então, uma vez corrigida essa inclinação exagerada por lingual desses dentes superiores, a mandíbula tende a, no seu fechamento, não deslocar mais para anterior. Então, a importância clínica de observar a situação visa tratar o paciente de acordo com o seu real problema e não por uma adaptação postural devido a contatos prematuros. Então, turma, chegamos ao final dessa aula. Deixo aqui para vocês a literatura recomendada, o capítulo 5 do livro do Flávio Eveline Ferreira. Espero que o assunto tenha ficado claro. Me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos através dos canais que a universidade nos proporciona para esse tipo de atividade. Um grande abraço e fiquem com Deus.